E aí, galerinha, tudo tranquilo? Então no vídeo de hoje a gente vai ver basicamente o que é o Proof of Work, beleza? Para ser mais preciso, a gente vai ver o que ele é, para que ele serve, como que ele funciona e alguns dos problemas que essa tecnologia apresenta hoje em dia, belezinha? E aí, em termos simples e rápidos, Proof of Work ele simplesmente é um mecanismo de consenso utilizado pelo blockchain para, bem, aumentar a segurança da rede e, obviamente, manter o consenso entre toda a rede. Belezinha? Esse mecanismo de consenso, ele precisa, além de fazer essas duas tarefas, né, aumentar a segurança e manter o consenso, né, a rede coesa, digamos assim, ele precisa, de uma certa maneira, ele precisa ser justo e o mais rápido que puder, porque, né, ninguém quer ficar esperando aí o dia inteiro para o consenso ser gerado dentro da rede. Belezinha? Essa ideia de consenso, então, pode estar um pouco confusa. E aí, para isso, vamos destrinchar um pouquinho mais, que seria basicamente o que eu vou tentar apresentar aqui com esse exemplinho. Beleza? Então, aqui do lado esquerdo, a gente tem uma situação onde a gente vive numa rede centralizada, beleza? Ou seja, todas as informações são gerenciadas por uma única entidade e somente essa entidade consegue registrar uma nova informação dentro do banco de dados ou remover uma informação ou atualizar. Um exemplo disso, muito próximo ao menos de mim e da maioria dos brasileiros, eu imagino eu, seria basicamente o sistema bancário. Ou seja, todas as minhas transações eu simplesmente viro para o banco e falo, estou transferindo, sei lá, 50 reais para o Zequinha, e aí o banco vai lá no banco de dados dele e registra Gabriel transferiu 50 reais para Zequinha. Então só o banco consegue fazer esse registro no banco de dados dele. Eu não consigo ir lá e falar, cara, tira essa linha daqui. Ou então ao invés de 50 reais põe 30. Ou então simplesmente adicionar essa linha. Eu também não sou capaz de fazer isso. E acredito que ninguém mais, sem ser o banco, consiga fazer isso. Então nesse sistema centralizado, a única entidade que consegue manipular as informações da rede é essa entidade centralizadora, onde todos os usuários estão se conectando a ela. Belezinha? Isso é interessante, mas por outro lado, tem basicamente dois problemas. O primeiro problema é ser um ponto único de falha, ou seja, se o sistema bancário, por exemplo, simplesmente crashar, parar de funcionar, todas as pessoas que dependem daquele sistema bancário vão ter uma baita dor de cabeça, seja para recuperar suas informações ou transferir suas informações para outro banco e assim por diante, beleza? Então, o fato de ser centralizado traz esse problema de se esse único ponto que todo mundo usa falhar, todo mundo chora ao mesmo tempo, belezinha? O segundo problema que eu vejo também nisso é que como só essa entidade controla todas as informações sobre esse sistema, ou seja, no caso o banco, né? Então, se o banco, como o banco controla todas as informações de transações entre pessoas, por exemplo, se um belo dia o banco resolver adicionar para mim, na minha conta, né, uma dívida de 10 mil reais para o próprio banco ou para qualquer outra entidade, eu vou ter uma baita dor de cabeça de chegar na justiça e falar que aquela informação é fraudulenta, ou seja, que o banco simplesmente está criando uma informação que não existe, né? Meio que tentando me roubar mesmo, beleza? Então essas seriam as duas falhas, digamos assim, desse sistema centralizado, ao menos as duas que eu vejo como principais, beleza? E aí, em contrapartida disso, a gente tem a proposta do blockchain, que é simplesmente fazer uma rede descentralizada, onde ao invés do banco conter todas as informações, todas as pessoas vão ter uma cópia dessa informação, uma cópia exata, ou seja, cada pessoa que participa da rede vai ter dentro do computador dela uma cópia exata da rede inteira. Seria como se o banco de dados tivesse realmente copiado para cada uma das pessoas que está dentro daquela rede, né? Que está formando aquela rede, como a gente discutiu num vídeo anterior de como é que funciona o blockchain. Então, cada uma dessas pessoas vai ter exatamente uma cópia e essas pessoas vão ter então o poder de alterar, remover ou atualizar alguma informação dentro desse banco. E o que é interessante disso? É que além da gente tirar esse ponto único de falha, ou seja, se o computador de uma pessoa parar de funcionar,
a gente tem todas as outras pessoas funcionando dentro da rede ainda, então a informação se mantém. A gente também tira esse superpoder da entidade centralizadora de simplesmente criar uma informação fraudulenta. Porque basicamente, se uma pessoa, digamos assim, que esse cara daqui viesse e falasse, olha, fulaninho me deve então 10 mil reais, todas as outras pessoas, ou seja, esse cara e assim por diante, eles simplesmente iriam virar e falar, cara, essa informação nunca chegou pra mim, isso que você está inventando aí é mentira, então a gente simplesmente vai descartar essa informação dessa dívida de 10 mil reais, porque ela nunca existiu. Belezinha? Então isso é interessante também, porque aumentou então a segurança, né, do nosso sistema. Agora, qual é o problema da rede ser descentralizada? Bem, basicamente o problema é, imagina nesse exemplo daqui de baixo, que eu tenho o John morando nos Estados Unidos, o Liu morando, sei lá, na Mongólia, e aí um cara tá rodando então um nozinho aqui no Japão, e um outro cara tá rodando aqui um nozinho no Brasil. E aí imagina que, deixa eu só mudar a cor rapidinho aqui, então que o John vira para a rede, né, do blockchain e fala, olha, eu tô transferindo 20 bitcoins, eu vou usar Bitcoin como exemplo, mas poderia ser qualquer criptomoeda. Então o John tá transferindo 20 bitcoins pro Louis, beleza? E aí, ao mesmo tempo, ou seja, exatamente no mesmo instante, o Liu vira e fala, olha, eu tô transferindo 10 bitcoins para o, sei lá, Dewey. Ou melhor, vamos fazer o seguinte, ao invés de ser assim, a gente vai fazer que o Louis transferiu para o Liu 10 bitcoins, belezinha? Então, a gente teria essa ordem. Essa deveria ser a ordem, mas digamos que o cara do Brasil, ele obviamente vai receber essa informação aqui do John primeiro, e depois a informação do Liu. E o cara do Japão vai receber a informação justamente contrária. E aí, o que a gente faz? Qual a informação, então, que passa a ser a verdadeira? A do cara do Japão, que recebeu primeiro a informação do Liu, ou então a do cara que mora no Brasil, que recebeu primeiro a informação do John, beleza? Então esse é o problema do mecanismo de consenso, né? Ou melhor, esse é o problema que o mecanismo de consenso vem tentar resolver. Por quê? Porque basicamente, cara, tanto o cara no Japão quanto o cara no Brasil, eles vão ter que ter exatamente a mesma cópia, ou seja, a mesma ordem. Se o John veio primeiro, tem que vir John, transfere 20 para o Louis, e depois a gente vai ter Louis, transfere 10 para o Liu, beleza? E se for o contrário, bem, tem que estar ao contrário. Eu acho que vocês entenderam essa ideia, beleza? E aí, é para isso então que a gente vai trazer o mecanismo de consenso, ou seja, uma maneira de que toda a rede entre num consenso de quais são as transações que são válidas e qual a ordem dessas transações. E aí, por que esse tipo de consenso é importante? Vamos imaginar o seguinte, eu vou abrir aqui uma nova telinha, vou colocar meu negócio, a cor da tintazinha aqui então, de preto. E aí imagina o seguinte, cara, o primeiro problema que o mecanismo de consenso veio resolver então foi o overspending, que seria basicamente, cara, imagina que você tem 4 indivíduos aqui, não precisa na verdade nem ser 4 indivíduos, imagina que você tem 3 indivíduos, beleza? E que aí a gente tem D, L e, sei lá, Z. Belezinha? Então, Dewey, Louis e Zoe. Beleza? E aí, o que acontece? O senhor D, ele vira para a rede e fala, olha, nesse instante daqui, eu tô transferindo 10 bitcoins pro senhor Z. Belezinha? E aí, ao mesmo tempo, ou melhor, deixa eu voltar um pouquinho. O senhor D vira para o senhor Z e fala, senhor Z, estou te transferindo 10 bitcoins. Beleza? E aí, nesse mesmo instante, o senhor D
vira para o senhor L e fala: estou te transferindo também 10 bitcoins. Só que nesse instante, nesse exato momento daqui, em que ele manda cada uma dessas informações, o senhor dele só tem 10 bitcoins na carteira dele. Então aqui tem a carteira dele. E ele está querendo transferir 2 vezes 10 bitcoins, sendo que ele não tem 20 bitcoins, ele só tem 10. E aí, para que a gente possa impedir esse tipo de coisa, que seria basicamente o overspending. Overspending, nesse caso, vem de um super gasto mesmo, ou seja, o senhor D, ele está tentando gastar mais do que ele possui na carteira. E isso, qual seria o problema disso? Bem, primeiro, que a gente passa a não confiar mais no sistema do blockchain, né? Porque uma pessoa está simplesmente criando dinheiro do além para transferir para outras pessoas. Então isso diminuiria a confiança e a segurança do blockchain. O outro problema disso é que ele literalmente está criando dinheiro, ou seja, ao fazer isso daqui, se essas 2 transferências fossem válidas para a rede inteira, a gente basicamente duplicou a quantidade de dinheiro que o senhor D teria na carteira dele, e aí isso vai fazer então com que a moeda desvalorize. Seria mais ou menos aquele lance de lei de oferta e da procura. Como a gente cria a moeda muito mais fácil, o valor de cada moeda se torna muito mais baixo, beleza? E então isso meio que desvaloriza aquela moeda, além de ter esse problema da falta de confiança ou segurança de uma rede, belezinha? Então esse seria o problema do overspending. Foi inclusive o motivo da criação do mecanismo de consenso, seria para isso, que é basicamente então para, como eu falei no exemplo anterior ali, a gente poder entrar num consenso da rede inteira, falando: olha, o senhor D aqui, ele já fez uma transferência de 10 bitcoins para o senhor Z. Logo, essa segunda transferência que ele está tentando fazer aqui, ela é uma transferência não válida, ou seja, eu vou simplesmente cancelar essa segunda transferência. E aí a rede inteira vai possuir então a informação somente dessa transferência daqui e vai descartar essa segunda transferência, beleza? Evitando assim o overspending. Então basicamente, cara, é para isso que o mecanismo de consenso surgiu, foi para solucionar esse tipo de problema do overspending, mas óbvio, como eu falei, ele aumenta então a segurança, por efeito colateral, ele aumenta a segurança do blockchain e, cria o consenso da rede, ou seja, todas as pessoas, voltando aqui no nosso exemplo, cada uma dessas pessoas daqui vão então conseguir manter a mesma informação sempre do mecanismo, não do mecanismo de consenso, mas da lista de transações na ordem exata em que elas vão ocorrer para o mundo inteiro, belezinha? Então é para isso que serve o mecanismo de consenso. E agora vamos ver como que ele funciona. E cara, o funcionamento dele é basicamente o seguinte: como o próprio nome diz, ou seja, Proof of Work, a gente simplesmente vai ter uma prova de trabalho, ou seja, alguém vai ter um trabalho, seja manual, nesse caso é um trabalho computacional, para resolver algum problema. E aí, quando a pessoa consegue resolver aquele problema, ela fala para a rede inteira: olha, resolvi o problema. Então, baseado na solução desse problema, as pessoas vão olhar e vão falar: olha, aquele cara gastou tempo para validar cada uma das transações daquele bloquinho que ele está publicando para a rede inteira, falando que é um bloco válido. E aí as pessoas podem meio que rapidamente testar se a solução daquele cara é verdadeira, e eles vão falar: beleza, esse bloquinho é verdadeiro, então vamos adicionar, todo mundo da rede vai adicionar esse bloquinho na cadeia de bloquinhos deles. Então, como que o Proof of Work funciona? Bem, basicamente é o seguinte: cada minerador, e aí isso é uma parada interessante, eu levei bastante tempo para entender o que era minerar um Bitcoin. Basicamente, cara, minerador é quem está rodando, então, o software dentro do seu computador a fim de fazer esse tal Proof of Work, ou seja, de realizar esse mecanismo de consenso. Então, isso aqui foi só um adendo, porque esse era um termo que, cara, me confundia muito. Então, estou deixando aqui a informação de que minerador
é o cara que está realmente executando a rede dentro do computador dele. Belezinha? Então, voltando agora, Proof of Work, ele funciona da seguinte maneira. Cada minerador vai tentar resolver algum problema de lógica ou algum problema maluco que leva um tempo meio randômico, não é exatamente randômico, né? Ele é esperado que seja resolvido dentro de, sei lá, 10 minutos, ou 15 segundos, ou 30 minutos, qualquer coisa desse tipo. Mas vai ter um problema em que o computador vai ficar tentando resolver. Óbvio que esse problema não é um problema simplesão. A ideia, o exemplo assim que eu conheço que eu acredito ser do Bitcoin, inclusive, é basicamente o seguinte. Imagina que o Bitcoin gera lá e chega lá, né, para os mineradores e fala, olha, eu preciso que, dado que você tenha uma caixinha preta aqui, que você ache um número, o valor da caixinha, que somado com, sei lá, o hash, eu não sei se vocês lembram, né, mas o hash do bloquinho, que seria aquele identificador único do bloquinho, então que junto desse bloquinho vai passar por uma caixa preta, beleza? Que ninguém sabe exatamente o que tem aqui dentro. E no final vai sair um novo hash que começa com exatamente 10 zeros, beleza? E depois disso não me importa se vem mais zero, se vem 1. Mas tem que começar com ao menos 10 zeros. E qual é o lance? Essa caixa preta daqui não tem como a gente saber o que está lá dentro. Então o que o cara vai fazer para resolver esse problema é simplesmente, cara, ficar chutando um valor aqui. Ele vai colocar o valor número 1 e vai ver se junto com esse hash daqui, passando pela caixa preta, sai um novo hash, né, com 10 zeros. Se não for o número 1, ele volta e ao invés do número 1, ele vai tentar o número 2, beleza? Se não for o número 2, ele volta e tenta o número 3. Se não for o 3, 4. E assim por diante. Ou seja, o cara vai ficar em tentativa e erro. E aí, quando eu falo cara, é tipo, todos os mineradores do mundo inteiro vão estar tentando achar esse tal número mágico que quando passa a caixa preta, chega num hash que começa com, sei lá, 10 zeros. Ou então 15 zeros. Ou 30 zeros. E assim por diante, cara. Então, basicamente, os caras vão ficar em tentativa e erro. É tipo uma mini loteria, brother. Para cada bloquinho que você está construindo, tem uma loteria rolando no mundo todo de quem acha o número mágico. E aí, o interessante dessa parada é que quando um cara acha o número mágico, o minerador acha o número mágico e fala para a rede inteira que ele achou o número mágico, digamos que o número mágico aqui, ao invés de 5, fosse, sei lá, fosse um 700, beleza? Então, 700. E aí o cara foi lá e achou 700, falou, olha, o número 700, somado com esse hash, passando pela caixinha preta, gera então esse tal hash que a rede está pedindo que comece com 10 zerinhos. Todo mundo da rede inteira vai poder simplesmente pegar esse número 700 e fazer essa conta rapidamente. Ou seja, somente o cara que gastou o tempo dele testando, né, número por número até achar o 700, que teve esse work, né, esse trabalho todo de encontrar esse número mágico. Sim, não foi só ele, né? Obviamente o mundo inteiro estava correndo contra ele também para ver se achava mais rápido do que ele, mas digamos que o cara sortudo lá achou, e aí é muito mais rápido tu validar que aquela informação que o cara tá publicando é verdadeira, porque tu simplesmente pega o número que ele tá falando, no caso aqui seria o 700, põe lá na continha e você vai ver que no final sai o tal hash que começa com 10 zeros, beleza? Então o Proof of Work, cara, ele funciona exatamente dessa maneira. A caixa preta, no entanto, não é chamada de caixa preta, tá? O nome disso aqui é uma hash function, que a gente vai ver mais pra frente um pouco de como é o que é isso, né? Mais ou menos como que ela funciona. Bem mais ou menos mesmo, tá? É uma parada meio complexa. E só pra dar uma noção pra vocês, isso aqui não é hackeável, beleza? Ao menos ninguém nunca descobriu uma maneira de hackear essa jossa. Então, essa hash function, ela sempre gera uma hash, obviamente, por isso o nome é hash function. E aí a ideia é justamente você ficar testando, então, com essa hash function, um número mágico que resolve esse probleminha. E aí, isso no Bitcoin, por exemplo,
leva em torno, cara, de 10 minutos. Ou seja, a cada 10 minutos a gente cria um bloquinho novo lá no Bitcoin. E aí o minerador, obviamente, que gastou esse esforço todo e achou esse número mágico, ele é recompensado, eu não sei se vocês lembram, né? Mas com as taxinhas que existem lá dentro daquele bloquinho. E aí quem tiver mais dúvida pode olhar no vídeo anterior aí que a gente publicou. Do porquê que valeria a pena fazer isso, né? Ter esse esforço todo computacional para achar esse número. Mas basicamente, então, isso é o Proof of Work, ou seja, dessa maneira a gente consegue meio que garantir para a rede inteira que aquele bloco é válido e aquela ordem de transações que está dentro daquele bloquinho é exatamente aquela para o mundo inteiro. Ou seja, você só adiciona na tua rede local, né? Alguém publicou no Japão e alguém publicou nos Estados Unidos. E aí eu recebi aqui no Brasil as duas informações. Eu olho os dois bloquinhos que a galera publicou e eu falo, cara, esse daqui publicou e o número dele realmente resolve essa conta mágica. Então eu vou aceitar ela. Esse cara daqui, ele publicou, mas o número dele não resolve. Então eu rejeito essa informação. E aí toda a rede vai estar recebendo exatamente esse mesmo bloquinho que eu. E vai colocar exatamente na mesma ordem que eu estou colocando. Belezinha? Então é assim que funciona o Proof of Work. E aí a última parada que eu fiquei de falar para vocês então é basicamente, cara, alguns dos problemas de Proof of Work. Bem, o problema mais claro disso, que eu diria que até o mais falado, é o custo de energia, cara. Você imaginar que para cada mini loteria dessa aqui, o planeta inteiro que está rodando a rede do Bitcoin está consumindo energia elétrica para tentar achar esse número, mano, o gasto de energia elétrica é surreal. Pra vocês terem uma noção, eu não sei até onde isso é verdade, mas eu vi um artigo falando que no ano passado, ou no ano retrasado, o custo de energia só do Bitcoin, só da galera que usa Bitcoin, então tem todas as outras redes que usam Proof of Work também, mas só da galera do Bitcoin, o custo de energia, né, o gasto de energia da rede do Bitcoin foi igual à rede elétrica da Suíça inteira, beleza? Então só pra vocês terem a noção do custo computacional dessa parada, beleza? Então esse computacional, perdão, o custo de energia elétrica. Então isso é meio que bad, né, pro meio ambiente. Além de, a gente tava desperdiçando uma energia. Se tu parar pra pensar que todo mundo que tava nessa loteria daqui, de todo mundo que tava lá, só um cara foi recompensado por isso, todo o resto de energia, cara, foi simplesmente jogado no lixo. Então, é um mecanismo que é interessante para manter esse consenso. Ele aumenta também a segurança, que por sinal não falei para vocês o porquê que isso aumenta a segurança, mas eu já volto nisso aí. Mas ele tem, então, esse problema do custo de energia elétrica. Então, o outro problema, então, do Proof of Work é basicamente o seguinte. Eu falei para vocês que, assim, no Bitcoin, isso leva em torno de 10 minutos. Agora, você imagina, cara, que no Bitcoin tem, sei lá, bilhões de dólares rolando lá dentro. E para cada novo bloquinho, né, que é uma lista de transações, sei lá, são 100, são 1000 transações, não importa muito, você tem que esperar 10 minutos para aquilo ser validado e registrado na rede. Ou seja, é um mecanismo que o gargalo do Bitcoin, basicamente, é a quantidade de transações que a gente consegue fazer por minuto. Eu vi também, não sei até onde é verdade, que assim, o Bitcoin, ele faz, sei lá, em torno de 1000 transações por minuto, beleza? Mesmo com esses 10 minutos de atraso, né? Esses 10 minutos, não é exatamente 10 minutos, tá? É em torno de 10 minutos, pode levar menos, pode levar mais, mas em torno de 10 minutos para cada criação de bloquinho, o Bitcoin teria então algo em torno de 1000 transações por segundo, beleza? Então, não minuto, por segundo. Para vocês terem uma noção, a Visa, cara, o sistema de cartão de crédito, né, da Visa, por exemplo, tem algo em torno de, cara, aqui não é nem isso, são 100 mesmo. Tem em torno de, então voltando aqui para a Visa tem em torno de 2.400 por segundo, belezinha? E aí, além disso, ela tem a capacidade de ir a papo de, 24.000 transações por segundo, belezinha? Então ela deixa, no chinelaço o Bitcoin. Então esse é um outro problema do Proof of Work, né? Porque ele é um gargalo de tempo, ou seja, leva muito tempo
para as transações serem validadas dentro da rede. E o terceiro e último problema desse mecanismo é que ele não é muito punitivo. Ou seja, apesar dele aumentar a segurança, né, daquele caso aqui de um cara tentando fazer uma transação fraudulenta, então se esse cara daqui estivesse tentando criar uma transação fraudulenta, a gente simplesmente rejeitou, a gente não está exatamente punindo esse cara, a gente simplesmente ignorou ele, mas ele pode continuar tentando fazer novas transações fraudulentas, ou seja, o sistema do Proof of Work ele é pouco punitivo em tentativas de fraude, beleza? Isso vocês podem ver como algo bom, mas eu ao menos vejo como algo bem ruim, já que tipo, a ideia é desincentivar qualquer prática maliciosa dentro do blockchain, beleza? Então é muito mais interessante que o mecanismo de consenso, que é um dos mecanismos mais importantes de manter essa rede inteira, não só segura, né, mas dentro de um consenso, ele seja punitivo para pessoas que façam transações fraudulentas, belezinha? E aí, cara, voltando agora então, falando agora sobre aquele assunto que eu falei da segurança, além de ter esse lance do mecanismo de consenso, né, de melhorar a segurança, dado que a gente está criando um consenso na rede inteira para que as coisas sejam validadas na ordem certinha do blockchain, tem também o fato interessante de que para você conseguir meio que burlar o sistema do mecanismo de consenso, é tão caro, mas tão caro, que você vai ter que ter em torno de 51%, assim, em torno tipo de 51% para cima, beleza? De todos os computadores do planeta rodando aquela determinada rede. Então, por exemplo, se você quisesse ter um superpoder sobre o Bitcoin e poder controlar a rede da maneira com que você quisesse, ou seja, criar suas transações fraudulentas, você teria que ter 51% de todos os computadores do planeta rodando a rede do Bitcoin na tua mão. Ou seja, você teria que ter poder sobre 51% da rede. E aí, cara, só para vocês terem uma noção, para você ter só 51%, já é muito mais caro do que a própria rede do Bitcoin. Ou seja, não vale nem a pena, tanto em custo de energia elétrica, quanto em custo de comprar computadores de verdade, de comprar a placa-mãe, comprar as placas de vídeo bizarras que a galera compra e tal. Então, por isso, ele aumenta também o lance da segurança, cara. Porque para tu fraudar uma transação, tu vai ter que ter 51% de toda a rede rodando aquela parada. E aí, obviamente, não vale a pena financeiramente tu fazer isso. Esse é meio que um outro motivo, né? Esse desincentivo às pessoas a gastarem mais dinheiro do que elas vão ganhar. Seria um dos motivos, então, disso, do mecanismo de consenso do Proof of Work. Não, na verdade, não é nem só o Proof of Work, é qualquer mecanismo de consenso. O Proof of Work, ele é basicamente assim, o famosão, né? Mas os mecanismos de consenso, então, têm essa ideia de desincentivar as transações fraudulentas, tornarem elas meio que inviáveis. Belezinha? Então, por hoje é só. Valeu, falou e até a próxima.